Dando continuidade ao nosso programa de residência pedagógica, né? Onde eu vou falar um pouco aqui sobre as ondas eletromagnéticas, que fazendo parte do nosso mini curso, onde vamos aprender um pouco, dialogar um pouco sobre ondas. Eu vou tirar aqui a câmera. Bom, no princípio das ondas, vamos considerar os cientistas que estudaram mais as ondas eletromagnéticas, como Heinrich Rudolf Hertz, onde ele, conhecido, né, onde a frequência foi determinada com o nome dele. Então, você mede frequência, você mede em Hertz. O Hertz, ele estudou um pouco da radiação eletromagnética, né, a propagação da onda, a reflexão e a polarização. Também foi um dos estudiosos da velocidade da luz no vácuo, onde neste período ainda se considerava um meio de propagação da onda, que era o éter, né? Então, alguns livros, alguns escritos científicos vai considerar essa época, como o caso do Maxwell em cima das ondas eletromagnéticas, eles consideravam ainda o éter como um meio de propagação no caso da onda. E o outro é o James Clerk Maxwell. Ele fez a sua equação da eletricidade do magnetismo, né? Onde ele estudou algumas inclusive a lei de Gauss, a lei de propagação da luz. E esse estudo seu acabou sendo considerado com a base da relatividade restrita, né? Então, mais à frente, na parte de relatividade, nós vamos ver um pouco disso de relatividade restrita, onde até o Einstein estudou um pouco dessa situação para definir um pouco a relatividade dele. E uma coisa que a gente aqui em física pode ter, mais o estudo sobre o estado físico do daltonismo, onde o que tem uma interferência entre as três cores, que no caso o verde, que é o green, o vermelho red e o azul blue. Então a sigla em inglês seria RGB, que fala dessas três cores referentes. E isso aí foi um estudo a qual o Maxwell ele foi um dos participantes desse estudo. Bom, falando sobre ondas eletromagnéticas, vamos falar um pouco também sobre o que é uma onda. A onda ela é uma perturbação que se desenvolve no espaço, transportando exclusivamente energia de um ponto a outro, sem realizar transporte de matéria. Essa é a onda. As ondas formadas são as ondas eletromagnéticas formadas pelos campos elétricos e magnéticos, perpendiculares em si, e propagam na velocidade da luz, que aproximadamente, nos estudos, seria 3 oitavas metros por segundo, né? Então, são aí na faixa de 300 milhões de metros por segundo de transferência. Então, o que a gente já falou aqui, que tem características transversais, poder transferir energia em diferentes pontos do espaço, sem que haja transporte de matéria. Pronto. Características da onda: comprimento, velocidade, amplitude, frequência, período. Esqueci de botar período, né? E posso sofrer alguns fenômenos ondulatórios sobre a refração, reflexão, polarização. Polarização é como se direcionasse a onda para ela atravessar ela atravessa um local com certas restrições, onde ela passa a ter o movimento dela em cima da restrição que foi
colocada ela, né? Bom, aqui é um pouco sobre sobre estudos alguns cálculos de onda, né? O comprimento de onda, onde você considera 2 pixels num de onda, no caso o comprimento da onda, ela o tamanho assim 2π que a gente considera como uma volta, né? E realmente, se analisar uma estrutura de rotacional semelhante com o movimento da onda, né? Esse período, é o que eu falo, que é o inverso da frequência, e a frequência, que é aquilo que eu falei para vocês, período é em segundos, né? E metro é o comprimento da onda, e o período é em segundo. E a medida em hertz, no caso a frequência. Velocidade de propagação, nós temos também aquela velocidade angular, dividido pelo número de ondas. Ou a velocidade seria comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade, no nosso caso, que a gente considera em metros segundos. Você também pode considerar em quilômetros por hora, mas a velocidade em si aqui é em metros por segundo. As ondas magnéticas é a classificação de acordo à frequência. E tendo uma coisa que as eletromagnéticas ela tem um comportamento que depende o comprimento da onda e a frequência. Em algumas situações, quando o comprimento é grande, a frequência é menor. Quando a frequência é maior, o comprimento é menor. Isso aí nós vamos ver nos simuladores do PET. O que se classifica como ondas eletromagnéticas? É só magnéticas, eletromagnéticas. Ondas de rádio, microondas, a infravermelho, a ultravioleta, a luz visível, né, ali ele vai falar mais um pouco, as radiações gama e mais uma coisa que vamos dar uma verificada, né, no espectro eletromagnético, onde nós temos o conceito referente ao tamanho de onda e sua frequência relativamente considerando os valores. Por exemplo, nós temos no caso primeiro infravermelho, numa situação onde a frequência é menor e o comprimento de onda nesse sentido maior. Então você tem um aumento do comprimento do azul para o vermelho e tem uma diminuição da frequência do vermelho para o azul. Então serve na situação dos outros tipos de ondas eletromagnéticas, sim. Você verá isso aí, que as ondas, por exemplo, as ondas de rádio e o raio X, raio Y, eles já têm uma diferença sobre o raio X, tende a maior do que a frequência por exemplo, das ondas de rádio. O espectro, a gente tem quase um arco-íris de cores, né? Nós temos aqui, começa no vermelho e termina no roxo, o lilás ou ultravioleta. Assim cada. Bom, as ondas de rádio nós temos aquelas, são ondas com frequências hertzianas, né? Que vai de 100 a 109 Hz. O uso mais conhecido é aquele que tem nas comunicações, como o caso dos envio de texto, envio de rádio e outras de longa distância. Nós temos essas ondas de rádio, como existe também algumas considerações na onda de rádio.
nós temos a de amplitude modulada. O que seria essa amplitude modulada? Eu mostraria um pouco lá no simulador, mas a questão das ondas AM falado, que é amplitude modulada, ela tem uma frequência fixa, mas ela muda a estrutura da onda no sentido da sua amplitude. Ela, de acordo com a difração que ocorre na transmissão das ondas, que ela bate na ionosfera e retorna para a Terra. Enquanto é isso, ela vai tendo as retransmissores, né, que acaba levando essa longa distância. Ela é utilizada na determinação dos rádios, né, da amplitude de rádio. Então essa é a estrutura da AM. Vamos ver um pouco sobre a FM, que é as ondas onde a frequência, nós temos o comprimento dela, né? No caso, a frequência que é modulada, né? Então nós temos aí uma frequência onde ocorre os mudanças. Então essas ondas de radiação mais curtas alcançam menor distância, né? E ela tem uma transmissão mais frequência melhor do que a AM, né? Ela é mais, tem uma qualidade maior de transmissão. Também é utilizado nas transmissões de comunicações, como rádio, televisão, celulares e também em outros equipamentos também. Depois das ondas, vamos falar um pouco sobre micro-ondas. Essas micro-ondas foi uma descoberta na época da Segunda Guerra Mundial, onde é utilizado para identificar aviões que estavam chegando, por exemplo, na Inglaterra. Então esses aviões no caso ele passava pelo radar inglês, né? Então pelo sistema micro-ondas identificava a vinda desses aviões. Usado na comunicação também, na rádio, televisão, no caso radares, né? Sistema de orientação direcional, cuidado lá com os pardal, que mede a sua velocidade na estrada, onde alguns de nós somos vítimas. E também, mais tarde, descoberta a parte de que ele auxiliaria na preparação de alimentos, né? Essa é uma das funções do micro-ondas. Vamos um pouco da radiação gama, né? É uma radiação eletromagnética de alta frequência que produzida por elementos radioativos. Ela pode chegar a uma frequência alta, no ponto de 10 elevado a 19ª potência em Hz. O comprimento de onda, você vê que é pequeno, talvez o menor comprimento de onda, 10 elevado a potência negativa de 11. A radiação mais energética existe algumas coisas sobre. Existe até a falar, quem viu falar muito sobre radiação gama, quem assistiu o filme Incrível Hulk, onde tinha dados um pouco sobre o que ocorreu, a experiência com o Hulk, né? E agora a nossa infravermelho.
É uma radiação não ionizante, de comprimentos longos, de 700 metros a 5.000 nanômetros, emitido para objetos quentes, por exemplo, o Sol é um pouco. Nós falamos sobre o Sol como um dos emissores desse tipo de radiação. E alguns que utiliza aparelhos, cama noturno, que a gente conhece aqui no MAS. Uso terapeuta para quem ocorreu algum trauma ortopédico, né? Costuma utilizar no tratamento pós-retirada do gesso, né? Onde este tratamento, na sua recuperação da lesão, utiliza a radiação infravermelho como um dos objetos terapêuticos, né? A outra radiação solar, temos também a radiação ultravioleta. Eu gosto muito de falar dela como de identificação de alguma coisa. Ela é usada junto com o luminol para identificar o sangue de vítimas ou de atos escondidos. Seus sensores, né, como utilizado pelo fotoelétrico, onde tem o desprendimento dos elétrons, né, na faixa da radiação ultravioleta. Essa identificação criminal ainda tem também os identificadores de dinheiro, onde um dos efeitos físicos, né, onde o movimento dos elétrons entre camadas de alguns metais foi utilizado para, no momento que você passa são atacados pela radiação, ele emite a iluminação. Então, essa iluminação seria os movimentos do elétron, né? E isso aí é o que fazem determinar se é verdadeiro ou falso algumas moedas. Em questão ao Sol, nós temos o UVA, o UVB e o UVC. Essas radiações, ela além de queimar a pele, né? Outros provocam até envelhecimento precoce. Então, a pessoa que fica muito. Você vê muita gente com novas de aparência, mas com aparência de pele já avançados, né? Esses dois, o VA e o VB, é os que chegam à pele, e já o VC não, ele chega só até a camada de ozônio, ele não passa. Então, o bom lembrar também que esses é sempre bom quem vai à praia, entre 9 e 16 horas, ter um maior cuidado, né? Uma proteção maior também. E também você ter o cuidado com essas radiações. O bom tomar o solzinho é bom, mas também tem que ter um cuidado. Então isso aí tá. São raios de comprimento de 380 nanômetros a 1 nanômetro. Então são comprimentos bastante pequenos, né? Então aqui agora vamos falar um pouco sobre os simuladores, né? Nós temos simuladores com referência a movimento de ondas, né? Nós temos aí o PET, onde tem um simulador, o corpo negro, fala alguma coisa sobre o movimento vamos aquela parte de difração e reflexão, né? E também da parte de reflexão das ondas. Então vamos dar uma olhada nesses simuladores, a gente vê o que a gente pode ver sobre eles. Aqui um pouco mostrando sobre o FET colorado, né?
Nós temos aqui as ondas sem ter nenhuma interferência, né? As ondas aqui, vamos analisar uma coisa primeiro. Por exemplo, tamanho de onda. Nós temos aqui o azul, vamos imaginar aqui. Nós temos aqui uma geração de ondas, né? Passando aqui para verde. Opa. Medir o tamanho de onda aqui. 568 nanômetros. Nós temos essa, onde une um pouco a amplitude aqui. Vamos ver aqui alguma coisa na onda, né? Onde aqui nós vemos a amplitude dela, né? Você vê a eficiência, ver o tamanho. Cada distância desse tamanho aqui fica mais ou menos na faixa 500 nanômetros, né? É algum sistema de medidas de distância. Fica medidos com bastante pequenos, né? Em outros nomes nós temos aqui no PET um gráfico, se você quiser, sobre as ondas. É aqui que eu mostrar para vocês o efeito da amplitude maior. Vamos ver aqui, vamos botar uma situação dessa. Gente, tirei aqui, quero medir era a onda. Então, vamos ver aqui, por exemplo, a vermelha, nós temos aqui um comprimento de onda, ou a verde, né? Agora vamos para a vermelha. Nós já vimos a vermelha, vamos aqui ver um comprimento de onda vermelha. Nós já vimos que ele é maior, nós vimos lá que é na base 700, vamos ver aqui, ó, 700. Se ultrapassou com a 700. Nós vimos o movimento das ondas, vemos que há um comprimento maior. Então vamos aqui ao roxo. Vamos ser extremistas, vamos ao roxo. Então vamos ver que nós temos um comprimento curto, menor. Então é isso que eu queria demonstrar um pouco usando o simulador sobre a distância entre os vales e
e as cristas, né, da onda, onde lá a gente mede as distâncias das cristas, né, a essa distância, e corresponde praticamente o movimento das ondas. Outros fenômenos, nós temos aqui a difração, a polarização, né, ocorre na polarização. Vamos ver como é que fica aqui. Vamos mostrar um pouco diferente. Já que estamos aqui, vemos uma diferença de onda retada, né? Uma lá e a outra cá, ela sofre um desvio na amplitude dela, tem parecido praticamente a mesma distância percorrendo. Bom, o PET tem mais dois que nós vamos falar, que é sobre o buraco negro e também o estudo da refração e reflexão. Aqui nesse simulador nós temos aqui a parte onde a gente, no caso aqui a gente está colocando, eu vou mostrar para vocês as ondas, né? Aqui quando a gente mostra, a gente pode botar os raios, ondas, e ondas que você mede aqui, vamos lá, você tem aqui a intensidade dela em 94%, vamos ver se essa aqui está quanto? Essa aqui 100%, a outra foi 94%, e essa aqui 5,29, né? Vai ser 6,71, 94, 71. Então temos aqui, né? Temos aqui o medidor de ângulo. Essa parte aqui um pouco pré-histórica, mas é o medidor de ângulo, né? Aqui mais 35 graus, né? 35 a mais de 45 graus, se você considerar o centro. Essa tecnologia aqui tem uma gama de medida bastante elevada. Então isso aqui é o que nós fazemos. E o que mais? Além dessa situação aqui, vamos cá que a gente vai aprender um pouco mais. Outra parte do simulador, a gente tem um material, né? Onde você escolhe vamos botar, aqui tá, vamos botar vidro. Aí difere, vamos ver o que acontece. Essa aqui deu uma diferencinha no raio, né? Então isso aí ocorre quando essa refração é de refração e reflexão, quando ocorre, ela ocorre de meio para outro, então ela dá aquela. Então temos aqui o fenômeno onde ele tem esse centro, né? Onde aqui essa refração aqui e a reflexão, né? A refração tende o centro aqui, né? O centro da ocorrência da refração. Então, só isso aí que a gente mede nesse FET aqui. E com isso aqui nós terminamos a aula referente a ondas eletromagnéticas. Uma boa sorte para cada um.